Porto, aqui na nossa programação, todas as terças-feiras com a gente. Sempre muito bem-vinda, Ariane. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Mais uma terça-feira aqui com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ariane. Inclusive, tivemos agora há pouco a divulgação do IPCA 15. Quero começar nossa conversa falando um pouco mais sobre isso. Vimos ali uma variação ali no mês de agosto, de 0,19 ponto percentual. Veio levemente acima ali da mediana do mercado, ou quando a gente olha para o headline, mas olhando um pouco mais aprofundado, queria entender sua leitura, se você acredita que esse movimento ele reflete, de alguma forma, uma pressão inflacionária mais pontual ou indica realmente ali uma possível resistência nesse processo de desaceleração da inflação. Paulo, não dá para dizer que o IPCA 15, de forma qualitativa, ele veio bom, com o índice de difusão acelerando, ou seja, das 9 atividades observada, 8 apresentaram alta de inflação, então, tecnicamente, é difícil de afirmar que o qualitativo do IPCA 15, que mede a primeira quinzena de agosto, veio de uma forma favorável. No entanto, acho que o número agradou o mercado, quase que em linha, como você disse, com as expectativas, e, obviamente, o mercado precifica mais o número. Agora, dentro do IPCA, tem algumas questões que já eram dentro do esperado dos técnicos, como a aceleração dos preços de bens administrados, que são aqueles bens que têm um órgão regulador por trás e que, por conta disso, o Banco Central não consegue influenciar esses preços advindo de política monetária, a taxa de juros, porque não é uma questão de oferta e demanda, e sim uma questão de determinação de preços do próprio mercado, ou do órgão regulador. Então, a gente viu isso no grupo de transportes, como já havíamos vivendo no IPCA, na última medição, que também trouxe o grupo de transportes acelerando, via o repasse da gasolina, e o IPCA 15, mais uma vez, mapeou esse movimento. Na sequência, a gente teve o grupo de educação, e esse, sim, traz uma questão sazonal do período, que acontece sempre no início de ano, e depois, julho e agosto, por conta dos reajustes das mensalidades do ensino, Ficou bem concentrado no ensino médio e ensino fundamental, exatamente pelo fato desses reajustes, Ou seja, não é esperado que nos próximos meses a gente tenha essa continuidade dessa pressão inflacionária para esse grupo específico. E, na sequência, a gente teve, dentro do grupo de habitação, aceleração de preços para a taxa de água e esgoto, para a taxa de gás de botijão, principalmente, que também são preços administrados, e por conta disso, dificilmente a gente vai observar qualquer movimentação de vinda de política monetária por conta dessa aceleração de preços imediatamente, E quando a gente observa a parcela dos bens livres, bens de consumo, pela oferta e demanda, por pressão inflacionária, a gente viu mais continuidade do arrefecimento, acho que é o termo correto da gente colocar, que foi principalmente alimentação a domicílio. A alimentação fora do domicílio acelerou, que vem principalmente por questão que a gente pode observar dentro da medição de mercado de trabalho, essa questão da renda média, de uma diminuição da taxa de desemprego, toda essa melhora de mercado de trabalho corrobora para que esse grupo específico tenha uma demanda maior. E o grupo de domicílio foi registrado uma desaceleração de itens importantes ali de alimentação e que acabou corroborando para esse IPCA 15 mais suave, continuando a tendência de desaceleração. Então, acho que a totalidade da medição do índice é que ele mostra a tendência da inflação conforme o Banco Central precisa, que é a desaceleração gradual na sua totalidade, mas há uma preocupação agora por preços administrados, e quando se trata desses bens, a cautela é um pouco maior, porque essa parcela o Banco Central não tem controle sobre. Então, é necessário que ele faça uma política monetária com muito mais cautela pela inflação que ele controla, para que não tenha uma contaminação geral da inflação. Mas acho que o mercado vai gostar da medição do IPCA, viu, Paulo? Ariane, inclusive você trouxe aí já um panorama, um pouco aí pontuado desses setores como um todo ali que acabaram trazendo
contribuindo aí para essa alta de 0,19, mas eu queria entender um pouco mais como que você enxergou ali o comportamento dos núcleos, né? Olhando mais ali para os núcleos de inflação e quais seriam talvez os setores que podem surpreender nos próximos meses, alterando aí um pouco mais esse cenário, vamos dizer, né, atual de uma desinflação inflacionária, apesar desse ritmo ser mais lento, né, de fato, do que a gente gostaria, mas quando a gente olha na comparação do mês anterior, a gente vê uma desaceleração até significativa, né? Mas como você muito bem colocou, não só apenas ali na headline, entrando um pouquinho ali nos núcleos, como que você acabou vendo esse movimento? A preocupação, né, agora são os serviços subjacentes, bem colocado nos últimos documentos, nas falas, muito bem verbalizado, e realmente a gente ainda continua vendo uma pressão, Paula, e essa pressão ela deve ser por conta dessa questão da produção mais aquecida, por um consumo aquecido que gerou essa produção, né, isso ainda deve preocupar um pouco, ou seja, não dá para mudar o contexto nem a expectativa de tirar muito de uma contaminação de inflação olhando para núcleo, né? Mas há uma melhora, né? Há a continuidade da tendência. Então, o núcleo, por mais pressionado que ainda esteja e os riscos de ambas as direções eles continuem, ainda assim a tendência da inflação permanece. O que tira um pouco, né? Era pelo menos para aliviar para o Banco Central essa questão de uma necessidade de um aperto maior, né? Mas por conta desse somatório, quando, enfim, a gente sai do núcleo e inclui a medição total, ainda uma inflação muito alta, né? Mas de forma separada, de forma direcionada, né? Que é o que o núcleo traz para a gente, dá para perceber essa suavização da inflação, mas ainda com pressões existentes, né? Então, exige ainda uma questão de cautela para a inflação brasileira e muito advindo dessa questão de uma melhora de renda, diminuição de taxas de desemprego, ou seja, um mercado de trabalho ainda aquecido, porque gera essa demanda maior por esses itens que estão concentrados nessa parcela da inflação que a gente observa separadamente, que são os núcleos. Ariane, muito bom dia para você. Prazer falar contigo novamente. Depois desses dados, né, do IPCA 15, claro que eles estão sendo observados aí na linha, as projeções, todas essas argumentações que você muito bem trouxe aqui para a gente, mas a questão que fica agora é aquele corner que o Banco Central estava, depois das falas mais duras do Galípolo, ele até deu uma recuada depois, mas vendo pela ótica da inflação, ou até pelos demais dados, até mercado de trabalho que o Banco Central está monitorando um pouco mais de perto, tem argumento para elevar juro, para essa pressão que o mercado tem feito para subir juro agora na reunião de setembro? Ou o Banco Central está confortável com esses números, com essa desaceleração mês a mês, né, em relação à inflação, monitorando dado a dado para conseguir tomar sua decisão? Bom dia, Felipe. Da minha percepção, não, né? Eu defendo essa tese de que não há necessidade do Banco Central tecnicamente fazer essa alta de juros, né? Acho que os juros que a gente tem praticado hoje, ele já é muito expressivo e para os anos, né, subsequentes, os períodos relevantes para frente, é suficiente o aperto monetário que a gente tem hoje, né? Visto que se houver a continuidade e as projeções tanto do Banco Central como da maioria, né, dos técnicos estavam com tudo muito constante e projeção trabalhada para a mesma magnitude de juros para frente, é perceptível o ciclo inflacionário, a tendência de desaceleração que a gente vê hoje, ser contínua para frente, né? A questão que assusta, e eu entendo, trabalhar com essa projeção de inflação mais alta, não só nas expectativas que seguem desancoradas, e que isso é um real problema para o Banco Central. Acho que nunca vi isso uma tamanha dificuldade, né, do Banco Central trazer a expectativa, retomar a confiança do mercado, retomar a confiança dos consumidores sobre a inflação. Mas é perceptível, né, de novo, como dado divulgado hoje, e a importância também que os próprios dirigentes do Banco Central colocaram em suas falas de observação dos dados. Então, se a gente for nessa linha de observação, os dados corroboram para essa desaceleração gradual, para a continuidade da tendência inflacionária, que é a preocupação
para o carrego estatístico de como ficaria a inflação para os períodos subsequentes, né, o horizonte relevante do Banco Central, e aí sim definir por a necessidade ou não de maior aperto monetário. Mas aqui eu trabalho com essa não possibilidade. Claro que isso não é uma questão que o Banco Central vá ou não fazer, né? É um olhar técnico, uma questão de número que é possível controlar para dentro de 25 e início de 26 a inflação com os juros que a gente tem hoje, né? Dado essa discussão também até quando o Brasil vai continuar crescendo, né? Se a gente já não atingiu a capacidade produtiva do país para esse ano e se realmente a gente já tiver com esse ato do produto muito apertado, trabalharemos com a possibilidade mais de arrefecimento da atividade para não contaminação da inflação do que essa crescente, né? Por isso não ajustaria a expectativa. Acho que o desafio maior do Banco Central agora, Felipe, está concentrado em realmente trazer de volta a confiança para a ancoragem das expectativas, trazer essa inflação um pouco mais para baixo. A gente viu no Focus de ontem, de novo, uma elevação para PIB, uma elevação para câmbio, e isso corrobora para que a gente tenha uma expectativa de IPCA mais alto também, que também foi passado para 25, mesmo com 25 trazendo um PIB um pouco menor, né? Ou seja, está faltando uma certa confiança para o cenário de inflação. O Banco Central vai ter a possibilidade, agora em setembro, de trazer uma declaração, uma comunicação com uma riqueza de detalhes para que essa parcela da inflação volte a ficar ancorada no cenário que ele precisa. Mas vai depender mais da comunicação, né, mais do diálogo que vai ser feito com o mercado para a construção dessa expectativa, porque agora não depende só de números, na minha visão, mas sim a confiança restabelecida com o Banco Central, juntamente com a trajetória de inflação, que só ele pode trazer essa confiança para o mercado novamente. Ariane, você comentou, né, sobre essa